quarto episódio do podcast Campo Feminino. Não repare não, viu? Tô aqui com a pesca, o dedinho aqui, ó. Nesse negocinho é tablete. Não, tá bom, vamos lá. Nosso quarto episódio, tô aqui, ó. Feliz porque estou com foguetinho. Não, foguetinho não. Depois eu explico essa parte. Jéssica Oliveira, nossa convidada de hoje. Antes, não esquece não, viu? Compartilha aí, curte. Vamos lá comentar aqui, quem conhece esse foguetinho aqui. Vamos lá, comenta aí no podcast. Vamos bater um papo gostoso com Jéssica Oliveira, que é a nossa jogadora aqui, que está entre os dois mundos, né? A várzea e o profissional. É ela mesma. A menina sabe tudo. E depois a gente vai explicar esse foguetinho aí. É o nosso tema de hoje, entre a várzea e o profissional, né? A vida de quem joga por paixão, por amor, certo? Vamos lá, Jéssica Oliveira, jogadora do time que foi campeã da Copa Loureta, o Revelação, jogadora também do Remo, que é esse time que a gente sempre fala aqui no nosso podcast, e jogadora também do Atlético Alagoinhas, além, claro, tem outros times aí que ela já passou e ela vai contar essa história toda pra gente agora, não é isso? Jéssica Oliveira. Olá, tudo bem? Muito obrigada por ter me convidado para compartilhar um pouco da minha história. E estamos aí, né? Não estamos aí não. Conte logo, vai contando logo sua história primeiro, como foi essa vida, como foi que você adentrou no futebol feminino. Conte tudo direitinho, viu? Até chegar nessa historinha do foguetinho que eu tô sabendo aqui, vou ficar falando toda hora para você me contar direito. Pronto, eu comecei jogando futebol na minha infância, na rua mesmo, ali descalça, né? Já arrebentei muitas vezes a cabeça do meu dedo, né? Então, mas na minha rua só tinha eu de menina, então era mais meninos, então minha mãe não deixava muito eu jogar a bola ali, então era meio limitado. Eu brincava muito pouco ali de futebol, então não era uma realidade ser inserida desde que nova no futebol. Eu queria ter iniciado, tivesse uma escolinha no meu bairro, aí seria ótimo para mulheres também, né? Meninos e meninas, para que eu pudesse participar. E hoje eu estaria aí, né, jogando a Copa do Mundo 2027, né? Com certeza, eu acredito. Mas eu entrei tardia no futebol, mas como eu digo sempre, é tudo oportunidades e a gente aproveitar. Mas como foi que você entrou? Chegou, não, é futebol feminino, gosto e vou jogar e como Pronto. foi isso? Aí eu jogava na rua e depois disso parei, né, de jogar devido a não ter meninas suficiente para isso. Então, quando eu iniciei ali na faculdade, eu sempre ia na faculdade e tinha umas meninas gritando dentro de uma quadra. Eu ficava, poxa, que divertido. Um dia parei lá para ver o que era futsal. Eu falei, Sim. caramba, será que eu posso participar a qualquer hora? Fui fazer um teste, acabei que consegui entrar no time, então eu comecei ali, iniciei no futsal da cidade, aí acabei que fiquei no time da seleção da cidade, né, que eu sou de Santo Antônio de Jesus, então eu moro aqui em Salvador tem um pouco tempo, entendeu? Vim mais pelo time atlético e também pelo trabalho, então eu conciliei os dois, ótimo, vim morar em Salvador, mas eu sou de Santo Antônio de Jesus. Então eu entrei na seleção da cidade de futsal, então eu participava de muitos campeonatos de futsal. Então eu comecei a passar também a jogar no futebol, de várzea mesmo, lá da minha cidade, que não tinha muita oportunidade de futebol, mais futsete. Mas comecei a vir para Salvador, convidando aí visibilidade ali, né, Sim. no meio. Então eu fui chamada para times, então comecei a jogar pelo interior futebol e acabei parando aqui em Salvador. Perfeito. Engraçado que, assim, Jéssica, ela conta uma história que é de todo mundo, né? É aquela história de sempre. A menina que quer jogar futebol, mas não tem espaço, não tem dentro do seu bairro, não tem, só tem meninos jogando. Aquela história de sempre, né? Infelizmente. Mas vai mudar e já está mudando, né? E aí você resolveu vir para Salvador, né? Tentar a vida no futebol, direto no futebol, ou você veio para trabalhar com outra coisa? Pronto. Infelizmente, a gente não tem como viver do futebol feminino. A gente precisa, né, que a gente que vem de uma comunidade pobre, baixa renda, então a gente precisa ter uma renda. E o futebol ela não supre todas as necessidades assim atualmente. Então, eu vim para trabalhar e conciliar também com o futebol. Graças a Deus eu consigo
fazer os dois, porque nem todas conseguem, acaba desistindo de futebol, porque opta pelo trabalho, né, e sustentar a sua vida e dos seus demais familiares. Mas, graças a Deus, eu consigo fazer os dois, então eu estou muito feliz que até poder viver somente do futebol, eu vou trabalhando e jogando futebol. É isso. O ideal é exatamente esse. Viver do futebol feminino, né, Jéssica? A gente sabe que existe essa luta e você ainda com um desafio a mais. Você joga na várzea, né, que é o amador aqui, né, vários times, e joga também no profissional. E você disse aí que veio para Salvador com o intuito de jogar no Atlético Lagoinhas, né, que é um time profissional, que a gente já comentou aqui, algumas convidadas fazem parte desse time do Atlético Lagoinhas. E deu certo, né, Jéssica? Você jogou no Atlético Lagoinhas, você jogou em outros times de várzea, também teve um destaque, né, em vários destaques, né, em vários times que você jogou. Que você é uma menina muito ligeirinha, que eu estou sabendo. Vai me explicar isso ainda. E jogou em outros times também profissionais, não foi isso? Já sim. Já joguei no Astro Valentinos, com a equipe de Feira de Santana também, feminino. Também já joguei pelo Juventude. Eu tive umas passagens assim no futebol, no A3, Sim. que é o inicial, até chegar agora no Atlético de Alagoinhas. Perfeito, perfeito. Então, assim, vamos falar sobre essa sua experiência na várzea e no profissional, que é importante, porque a ideia, como eu já falou antes, é que ela se sustente com o futebol e não exatamente com o trabalho CLT, né? Que Jéssica é CLT. Inclusive, Jéssica, é importante eu quero muito que você compartilhe aqui com o nosso público sobre essa dupla jornada, que eu sei da sua história, que você ia treinar nos horários de almoço, né, numa correria louca, para poder dar conta das duas funções, né, CLT e jogadora. Me conte aí como foi essa guerra, né, esse desafio que é todos os dias sair do trabalho, treinar, porque tem que se apresentar no time, Sim, né, sim. e participar dos jogos. No futebol profissional temos aquela estrutura, né, de termos todo o acompanhamento, nutricionista e tudo mais, então já vinha todas certinho, então já tinha a programação de treinos todo certinho, então era no horário de meio-dia, então quando eu já fazia a programação do dia, de manhã, já colocava tudo na mochila certinha, para quando saísse meio-dia do trabalho, comer na correria, chegar no treino, treinar ou comer depois do treino também, para poder chegar no treino depois do treino ir para o trabalho e à noite ainda fazer algumas outras atividades ali que poderia auxiliar no desempenho também da equipe. Mas era uma correria, chegava exausta no final do dia, mas era um exausto feliz, né? Tava fazendo o que você gosta, Você né? gosta? Isso. Olha, é importante você que está aí. Comenta aqui embaixo se de fato essa realidade de Jéssica parece com você. Se você já passou por essa questão que Jéssica acabou de passar aí, de falar aí. Que eu tenho certeza que a maioria de vocês já passaram por isso. Porque essa é uma realidade da maioria das meninas, né? E chega um momento que você tem que decidir se você vai ser CLT, se você vai ser jogadora de futebol. E aí você, claro, decide ser CLT, porque afinal, hoje em dia, aqui, infelizmente, ainda, e está mudando. A gente está conseguindo mudar esse cenário. As meninas ainda não conseguem ter um salário digno, né, enquanto jogadora de futebol. Jéssica, queria muito saber de você a sua experiência na várzea. O que é que você levou para o profissional dentro da sua experiência na várzea? Existe algo que lhe deu uma base para você chegar no profissional da várzea? Pronto. Na várzea, a gente tem muita questão da que a gente joga mesmo por amor. A gente às vezes nem recebe nada, a gente vai porque a gente gosta do esporte, então a gente aprende lá a ter essa coletividade, então esse senso de trazer visibilidade. Às vezes uma comunidade está fazendo esse campeonato para trazer as meninas que não têm onde treinar, onde jogar, para poder mostrar ela para quem estiver assistindo, para elas poderem ser chamadas para outras equipes e assim ir crescendo. Sim, sim. Então, comigo foi assim, então comecei jogando ali na várzea, aí uma pessoa me viu, chamou para outro jogo, aí eu fui, e assim sucessivamente.
A várzea é um campo que lhe dá visibilidade. Na verdade, é a ponta, né? É aonde você consegue mostrar todo o seu futebol. E por isso é muito importante as meninas que hoje estão na várzea se dedicarem, mostrar o melhor que tem, porque tem várias pessoas olhando. E agora, então, é melhor ainda. Jéssica, a gente está vendo aí uma evolução do futebol feminino, a gente está vendo uma revolução, na verdade, né? Porque as mudanças estão acontecendo. Talvez para umas pessoas mais devagar, né? Para outras mais rápido, dependendo, né? De onde você se encontra, em que lugar você se encontra. Mas tá acontecendo, a gente percebe isso, né? A gente não pode negar essa evolução, né? Essa mudança. Você consegue enxergar, Jéssica, essa mudança? Você percebe em que ponto você consegue enxergar essa mudança do desenvolvimento do futebol feminino, não só aqui na Bahia, no Brasil de modo geral? Pronto. Eu consigo perceber, atualmente, não está tão próximo da realidade que a gente tanto quer, né? Que seja igualitária e perfeita para a gente viver. Mas está muito melhor de quando eu comecei, que não tinha tanta visibilidade, não era assim tão importante assim para outras pessoas, a não ser o feminino. Os rapazes, os homens não davam tanta importância como estão dando hoje, tanto que os times agora têm que ter o time feminino. Então já temos uma maior quantidade de times aí feminino para você. Anteriormente a gente só tinha poucas opções, 3 opções. Então a gente testava as três, não conseguia, aí acabava que não tinha mais o que fazer, então as meninas desistiam muito ali de ficar tentando. Hoje a gente pode tentar em um, tentar em outro, passar ali, passar aqui, então muito melhor. Eu sinto que as meninas chegam a dar vontade de incentivar mais assim a comunidade para não pode ir porque anteriormente a gente não podia dizer vá se largue tudo porque vai dar certo, porque era muita incerteza. Hoje eu vejo que tem mais certezas de você conseguir ingressar ali no futebol feminino e tomara que futuramente a gente consiga mais e mais e mais. Sim, sim. E falando de crescimento, como Jéssica falou, e que de fato está acontecendo, a gente vai falar agora, Jéssica, de Copa do Mundo, Sim. né? Porque, aliás, não, peraí, para um pouquinho aí, viu, gente? Vamos voltar aqui rapidinho na Foguetinho. A gente não falou sobre Foguetinho. Eu quero saber por que você é Foguetinho. Você foi revelação na Copa Lourita Valadares, né? Sim. Com o time revelação de Santa Amaro, né? O time que foi campeão, né? E eu quero saber dessa história aí, desse Foguetinho. Por que Jéssica é Foguetinho? Se liga aí, viu? Pronto, desde nova que eu era muito rápida, então eu até fui indicada para fazer teste no atletismo. Pena que na minha cidade não tinha campeonato, nem toda a questão, a estrutura para esse Sim. esporte. Então eu participei só de algumas, da escola mesmo, algumas atividades, até ganhei e tudo mais. Porém, no futebol acaba que essa habilidade é mais destacada, porque acaba que realmente eu sou muito rápida, então o pessoal já me chama ali de foguetinho e acabou que ficou. Pegou. Ó, vale a pena e eu recomendo ver os vídeos da Copa Lourita Valadares, Jéssica jogando na final. Realmente, eu assisti, tava lá, vi pessoalmente. Realmente é foguetinho, mas corre muito. É uma característica dessa jogadora e por isso é muito badalada e foi revelação da Copa Lourita Valadares, que acabou de acabar, né? É, é. Vamos lá. Então, sobre a Copa do Mundo agora. Eu quero saber, Jéssica, você enquanto jogadora, a sua expectativa com a Copa do Mundo. Porque a gente tem uma conversa, né, sobre o legado da Copa do Mundo, né? O que é que a Copa do Mundo vai nos deixar de herança, né? Que é esse legado. O que é que nós temos aqui em mente para dizer assim, não, poxa, a Copa do Mundo passou e agora nós temos isso, 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 porque ela deixou para a gente e a gente vai aproveitar ao máximo. O que é que você tem de expectativa com relação à Copa do Mundo? Me fale aí, dona jogadora. Pronto. Estou muito feliz eu vou tentar ao máximo assistir o jogo que vai ter aqui em Salvador. Espero que eu consiga. Mas estou muito feliz de ver as meninas de perto. Acaba que é a nossa inspiração. A gente vai conseguir ver de bem pertinho ali as jogadoras do Brasil. Então a gente vai poder ficar torcendo, gritando. Ai, tá. Eu estou muito animada para isso. E
referente a o que vai deixar, toda a estrutura que está sendo construída para que o evento ocorra aqui, é estrutura essa que a gente não tem, agora a gente vai ter depois que ela passar, então a gente vai poder usufruir e acaba que essa estrutura vai abranger para a gente poder crescer mais, ter mais, trazer mais as meninas, ter mais lugares de treinamento, ter mais visibilidade. Então vai trazer, vai deixar um legado bem positivo, muito legal ali, bacana para as futuras, né, Isso. jogadoras e as atuais. Exatamente, exatamente. A expectativa de Jéssica é a mesma de todos nós. Na verdade, a gente bate esse papo, pergunta, porque as visões são diferentes, claro. Mas se você observar, a paixão pelo futebol é a mesma, gente. O que a gente quer é a única coisa: condições de trabalho, melhores condições de trabalho. Porque trabalho, ela trabalha dentro do campo, jogando futebol, fazendo lá na ponta o que de fato é necessário fazer, né? Fazer o gol, fazer o passe, correndo bem rápido, viu? Porque ela é foguetinho, lembra aí. Então, a vontade de todo mundo, de fato, é que esse legado aconteça. E depender da gente, de nós aqui, mulheres, Jéssica e várias outras mulheres que estão aqui por trás da gente, né? As pioneiras do futebol feminino, que a gente também tem que falar muito sobre essas pioneiras, porque se não falar, se a gente não lembrar do passado, a gente não consegue viver bem o presente e não consegue projetar o futuro. Não é isso? Então, é importante sempre a gente lembrar, Jéssica, que nós fomos proibidas no passado, né? Ficamos mais de 40 anos sem ter condições de jogar futebol porque éramos criminosas. Podíamos ser presa. Muitas mulheres foram presas. Mas vencemos. E as mulheres que lutaram estão aí, precisando de apoio, precisando de visibilidade, assim como essas mulheres de hoje que jogam futebol feminino e que precisa de fato desse apoio, desse suporte, né, de todos que estão aí fazendo futebol feminino, que olhe melhor para o futebol feminino. Vamos lá, galera, comenta aí. Você tá olhando direitinho pro futebol feminino? Cadê? Já colocou sua filha na escolinha? Pensa nisso aí, viu? Foguetinho tá aqui falando, viu? Ela não teve oportunidade quando criança. Mas adulta tá aí, ó. Saiu da cidade dela, tá aqui em Salvador, trabalhando e caminhando por essa profissão, né, que ela ama muito. E vamos dar continuidade aqui, né? Vamos lá. Vamos falar agora do futuro das atletas, Jéssica. Você é uma atleta, né? E eu quero saber o que é que você planeja do seu futuro. Vai continuar sendo CLT? Pretende ser uma jogadora? Eu já vi que você quer jogar a Copa do Mundo. Essa você não vai poder não, né? Porque não te escalaram ainda. Ainda não te viram, mas vai te ver. Tenha calma. O que é que você espera enquanto atleta? Você, o futuro das atletas. O que que falta para que esse futuro de fato se concretize, né? Como um futuro assim bem sustentável, né? Vamos dizer assim. Repete de novo. Vou repetir. O futuro das atletas, o seu futuro enquanto atleta e as outras atletas. O que é que você espera desse futuro? O que de fato tem que mudar aqui para a atleta ser de fato a atleta que deve ser? O que eu espero do futuro para as atletas é que a profissão jogadora de futebol seja uma profissão bem mais acessível e que, quanto ser médico, ser advogado, então quando elas decidirem ser jogadoras, tenham todo o apoio, todo o caminho ali, para que seja uma profissão como qualquer outra e a pessoa consiga viver ali do futebol, da sua paixão, como as outras profissões que as pessoas vivem das suas paixões. Então, que o futuro das as novas gerações que não desistam, que se for ser jogadora de futebol, que agora as condições serão melhores, as estruturas serão melhores. Então, pais que queiram viver aí com seus filhos jogadores de futebol, viajando pelo mundo, que incentive, porque o futuro só tende a melhorar para as jogadoras de futebol
futuras. Maravilhoso, isso aí, perfeito. Gente, Jéssica falou algo muito importante, ela deu um recado direto para os pais aí, eu também vou dar aqui. Os pais, vocês não sabem, mas olha, quem joga futebol feminino, galera, tem a oportunidade de fazer uma faculdade por causa do futebol feminino. Tem a oportunidade de viajar pelo mundo, como Jéssica falou aqui, viajar pelo mundo, conhecer, sabe, o Brasil, o mundo. São experiências incríveis que vai agregar o conhecimento, vai agregar dentro de você, não só da jogadora, mas sim dos pais que vão participar dessa construção. E eu não estou falando só de jogadora. A gente fala aqui sempre. Eu falo das mulheres que estão aí, ó, tentando entrar no futebol feminino por outras vias, como gestora, como já tivemos aqui a Aline Lima como convidada. Ela é gestora do futebol feminino, formada em pedagogia. Então, você que é médica, psicóloga, que você é fisioterapeuta, qualquer profissão, advogada, tem espaço no futebol feminino, galera. Então, você menina, você mulher de qualquer idade que quer trabalhar com futebol feminino porque ama a profissão, ama o futebol, ama trabalhar com mulheres, vem para cá e vai se capacitar, se qualificar e trabalha com futebol feminino porque a gente precisa de mais mulheres. Não que os meninos não trabalhem, os meninos trabalham muito bem e a gente precisa sim dos meninos. Os meninos também fazem parte dessa construção, mas meninos que têm, homens que têm um olhar para o futebol feminino e respeito, que é só isso que a gente quer. Muito importante isso que você falou, Jéssica. O futuro das meninas está nas mãos delas mesmo, delas. E a gente quer que seja natural, né? A mãe vai perguntar, você quer ser o quê quando crescer, meu amor? Jogadora de futebol. Pronto, perfeito, vamos lá. Continue estudando e vamos procurar uma escolinha para você, né? Jogar o futebol, não é isso, Jéssica? Dá todo o apoio, né? Exatamente. E já está mudando esse quadro. Perfeito. Vai mudar mais ainda e isso vai ficar maravilhoso. Gente, a gente está chegando aqui no final do nosso podcast. Quero agradecer imensamente, Jéssica Oliveira. Quero que você dê um recadinho aí. Coloque seu coração para fora. Fale o que você quiser falar. Dê recado para o time, para outra jogadora, para a mãe, papai, o que você quiser. Jogue duro o foguetinho. Eu, primeiramente, agradecer pelo convite de estar participando do Campo Feminino, esse podcast. Meu primeiro podcast, gente, se vocês perceberem aí que eu estava meio que tremendo, que é nervoso, entendeu? Pode dar uma relevada. Mas queria deixar um recado para as futuras jogadoras que não desistam, para as que são como eu, que também não desistam. Esses 2 trabalhos pode virar um que seja só de futebol, para você viver só de futebol. Queria dar um beijo para minha mãe. Opa! Minha mãe que me incentivou de todas as formas possíveis, Sim. né? E também quando eu comecei, falei, minha mãe, eu quero jogar futebol, ela assiste e guarda todas as medalhas. Um beijo para minha mãe. Ela Massa, gosta, ela perfeito. me apoia nas minhas decisões. E também queria deixar um recado para todo mundo que assista ao Fut7, que a gente vai ter um campeonato agora. Eu vou participar com o Remo, que vocês compartilhem essa notícia e assistam e vão lá assistir presencial também o Fut7. E também para as minhas colegas do Atlético, que esse ano aí só coisas boas, viu? Que massa a figura, Jéssica. Jéssica, como é o nome de sua mãe? Minha mãe é Terezinha. Dona Terezinha, eu sou sua fã. Eu sou sua fã. E, ó, beijos pra você também. Ainda vou dar um abraço bem gostoso em você, porque você apoiou esse foguetinho aí, ó. Essa menina é o futuro do Brasil também, viu? Pronto, perfeito. Adorei seu recadinho, viu? Ó, certeiro. Gente, estou aqui com Jéssica Oliveira, essa figura que está aqui, foguetinho, menina valorosa. Agradecer imensamente por você estar aqui, contribuindo com o nosso podcast. Compartilhe, comentem, certo? Dá o like aí, né? Faz aí o que tem que fazer, só um dedinho assim, pouco, tá? E estou esperando vocês no 5º episódio do podcast. Muito obrigada pela audiência e espero vocês nos outros, tá bom? Beijos, tchau!